Fala pessoal, eu vou fazer um vídeo bem rápido aqui, só ensinando como configura e como faz o processo de liberação e configuração do app do Mentora Food, tá? Bom, o primeiro passo é estar com um PDV 100% instalado, 100% configurado, com as comandas cadastradas e tudo alinhado dentro do Mentora, do ERP quanto do PDV. O próximo passo é setar a máquina que vai ser o servidor, no caso o PDV que vai ser o principal, setar IP fixo na máquina. Isso é obrigatório, setar IP fixo na máquina. Depois a gente vai fazer a liberação das portas do PostGrid no Firewall. Então você vai lá nas regras de Firewall, né, tanto de entrada e de saída, e vai fazer a liberação das portas 5432, tanto para UDP quanto para TCP, em regras de entrada e saída. Feito isso, vai ser disponibilizado um arquivo dentro do portal chamado pg_hba. Esse arquivo são as regras de Firewall do PostGrid, tá? Então, esse arquivo tem que ser substituído nas configurações lá do PostGrid, na pasta do PostGrid. No caso aqui, colocar esse arquivo no caminho indicado, que vai ser o caminho da instalação do PostGrid na pasta data, né? Colocar a pasta de instalação do PostGrid na pasta data e trocar o IP para o IP da sua rede. No meu caso aqui, eu tenho dois tipos de IP, então você vai trocar para o IP da sua rede, né, para ficar mais seguro. Ou se você quiser, coloca tudo 0/0. Então tem que colocar um /0 no final. Se você colocar esse /0, ele vai liberar para qualquer tipo de IP, né? Então isso vai facilitar, mas assim, corre mais risco, né? Então, colocar trust aqui no final de todos eles e colocar os IPs respectivos aqui da sua rede. Esse arquivo vai ser disponibilizado no portal, então é só colocar nesse caminho aqui ou no caminho de instalação do PostGrid que está na máquina, tá? E aí você vai reiniciar o serviço do PostGrid lá pelo services, né? Então você vai digitar aqui services, né? Digitou services.msc, você vai lá no serviço do PostGrid, no caso só digitar aqui PostGrid, e aí vai reiniciar esse serviço. Só fechar o PDV e abrir de novo. Beleza. Feito isso, agora a gente vai partir para a instalação do aplicativo. A instalação do aplicativo é bem básica, é só ir lá na loja da Play Store, baixar o aplicativo, ele sempre vai estar atualizado lá. E quando você abrir o aplicativo, ele vai abrir dessa forma aqui, tá? Primeiro, a gente vai colocar nas configurações o IP do servidor, que é o caixa, no caso, o meu PDV. Então, eu coloquei aqui 92.168.0.119, clico aqui em salvar, e aí você vai logar com o usuário que você cadastrou lá no ERP. Pode ser o garçom 1, garçom 2. Importante que tenha essa divisão para cada dispositivo que for logar com o seu usuário específico, tá? Então, eu vou logar aqui com o mesmo, né? Porque eu só tenho um nesse caso. Loguei, ele já vai entrar nas configurações, na página inicial aqui do aplicativo. Aqui a gente tem algumas configurações. Essa área de impressoras aqui, ela serve para você imprimir um recibo de fechamento. Nada mais é do que um recibo de verificação, né? É só um fechamento da conta que você consegue imprimir direto do celular, enviando direto para a impressora ou para uma impressora Bluetooth. Tá? Se for impressora Bluetooth, você vai conectar ela aqui. Se for uma impressora aqui na rede, você vai indicar ela aqui e selecionar qual é o tipo de impressão. Tá? Você consegue fazer testes nas duas impressoras. Aqui é um recurso muito interessante que surgiu recentemente sobre filtragem de produtos, né? Então, esse consulta de produtos para todos e apenas marcados, lá no ERP, quando você marcar esse produto que ele vai ter a flag e-commerce marcada, eles vão ser filtrados por esse cara aqui, apenas produtos marcados. Então, se eu quiser todos os produtos, eu apresento todos os produtos. Se eu marcar vários produtos lá como e-commerce e selecionar esse cara aqui, ele só vai aparecer os produtos que estão marcados como e-commerce. E esse aqui, o mais recente, é o permite alteração de preço unitário. Então, se eu marcar assim, ele vai abrir uma telinha para eu alterar esse preço unitário sempre no limite do custo, tá? Então, eu vou deixar não por enquanto.
e vou salvar aqui. Essas são as configurações do app, não tem mais nada para fazer, né? Sempre que for atualizar cardápio, atualizar comandas, o app ele sempre respeita as cargas do PDV, tá? Então, como ele está conectado direto ao PDV, então todas as comandas que estão aqui, se eu cadastrar novas comandas e fizer uma carga aqui no PDV, ou fechar a tela ou clicar aqui no recarregar, ele vai apresentar as mesmas comandas que estão no PDV, tá? Então, essa questão de carga, ela não precisa ser feita dentro do app. Simplesmente fazendo no PDV, ele já vai carregar no app também, tá? Então, sempre fazer as cargas aqui, manter as cargas atualizadas. Perfeito. Então, aqui nós já temos a configuração realizada. Eu não preciso fazer mais nada em relação ao app e em relação ao Mentora, ao PDV. Agora, nós temos a função de impressão de setor. No momento, ela está sendo um recurso teste, né? A gente está testando em alguns casos, só que ela só funciona quando o pedido é lançado a partir do aplicativo e não do PDV, tá? Então, eu vou estar disponibilizando também no portal o arquivo de configuração, né? Na verdade, é um exe que você vai colocar ele dentro aqui da pasta do PDV e ele vai estar como imprime setor. Clicando 2 vezes e abrindo ele aqui, a gente tem esse cara aqui. Como que funciona a impressão de setor? Hoje nós não temos uma setorização de produtos, e sim o agrupamento deles, que são os grupos, são os departamentos. E para isso a gente está utilizando os departamentos como setores daquele produto. Então, se você tiver vários produtos que estão sem departamento lá no cadastro, vai ficar bagunçado. Então, o interessante é você colocar todos os produtos dentro dos seus departamentos respectivos, e aí os grupos, né, os departamentos vão se comportar como setores. Então, nesse caso aqui, abrimos aqui o EZ, eu vou clicar aqui nessa lupa e ele vai me carregar todos os departamentos que estão cadastrados no meu sistema. Então aqui eu vou indicar qual é o caminho da impressora, no caso lá os refrigerantes, é um departamento refrigerantes, eu vou lá indicar o setor, né, no caso a impressora que ele vai imprimir, eu vou indicar aqui a Microsoft PDF e a quantidade de vias que eu quero que imprime. Feito isso, eu simplesmente clico em salvar e clico aqui em auto monitoramento. No momento ele não pode ser fechado, tá? Então eu só vou minimizar ele aqui e a partir desse momento o impressão de setor também já está funcionando. A partir do momento que eu lançar um produto pelo app, ele deverá imprimir no setor respectivo, no caso dos refrigerantes. Então eu vou fazer um teste aqui, eu vou clicar aqui na comanda número 5, abrir ela, tá? Vou clicar aqui no mais, vocês estão vendo que tem a impressorinha aqui, que é o caso que eu falei, da impressão do fechamento. Se caso não tiver nenhum item na comanda, ele vai dar a mensagem aqui ao imprimir. Então eu vou lançar aqui um refrigerante, vamos aqui em refrigerantes, vou lançar uma Pepsi. No caso do parâmetro que não permite trocar o valor unitário, vocês vão ver que ele pede somente a quantidade e lança o produto, tá? Ele não vai ser impresso ainda porque eu não finalizei a comanda, tá? Então eu vou lançar outro aqui, vou lançar lá um outro refrigerante, vou lançar uma Coca aqui. Beleza, lancei. A partir do momento que eu clico aqui em finalizar pedido, né, enviar pedido, ele vai fazer a impressão do setor. Tá? Como eu não tenho impressora configurada aqui, ele vai imprimir, né, no caso, no PDF. Ó, ele já imprimiu aqui, então eu vou salvar aqui na área de trabalho como teste. Beleza, salvei. E eu vou abrir ele aqui para a gente ver como que ele imprimiu. Então, no caso aqui, ó, ele imprimiu como refrigerantes, Mentora Food. O atendente é o Mentora Delivery. Esse atendente é o usuário que está logado no aplicativo. Comanda número 5, a Pepsi e a Coca-Cola, tá? Então, isso ele vai imprimir em cada setor designado aquele produto, que no caso, esse refrigerante aqui nada mais é do que o departamento do produto, certo? Então, aqui já foi lançado e aqui a comanda está aberta. Se eu sincronizar aqui também, a comanda número 5 está aqui lançada com seus respectivos itens, ok? Então, agora vamos testar a opção do alterar preço unitário. Vou salvar aqui e vou lá em comandas novamente e vou lançar na comanda número 2 um Chopp, que é o que está configurado, um Chopp Brahma. Esse produto está configurado com o limite, né, o custo dele de R$ 7,90.
Então, hoje o produto principal aqui ele é 8,50. Se eu posso vender ele até 7,90. Abaixo desse valor, o sistema não vai permitir que seja feita esse lançamento, tá? Futuramente a gente pode pensar em alguma coisa para liberar, mas no momento ele não vai ser liberado mesmo você colocando o valor abaixo. Então, se eu colocar R$7 aqui e dar um Enter, ele vai falar, o valor unitário deve ser maior que o valor de custo, tá? Então, isso ele não vai permitir. No caso, se eu lançar como R$7,90 e confirmar, ele vai lançar o produto a R$7,90, tá? Então, esse recurso bastante interessante. Aqui, eu não tinha falado, mas você pode trocar o nome da comanda, que é o nome que aparece aqui na observação. Então, clico aqui, vou colocar lá Caio, confirmo, e a partir desse momento o nome da comanda passa a ser Caio. Vou aqui em enviar, né? Enviado, e aí se eu der um sincronizar aqui de novo, já aparece aqui a comanda no valor certo, né? R$7,90, o valor que eu indiquei, né? E o nome da comanda aqui, que é o Caio no caso, tá? E aí se tivesse um setor configurado aqui, por exemplo, não sei em qual estava o setor, acho que estava refeições, se eu não me engano, ou sem departamento, mas o sem departamento aqui está vazio. E quando está vazio, ele não imprime. Então, caso você não queira que um setor seja impresso, deixa ele vazio aqui que ele não vai imprimir, tá? No caso aqui do Chopp Brahma, certo? Então, basicamente é isso, não tem muito segredo. Para finalizar a comanda é simplesmente o processo normal do PDV. Se eu quiser excluir uma comanda aqui direto do app, eu consigo também. Tá? Isso também vai passar por algumas avaliações de segurança, né? Para pedir senha e etc. Mas no momento ele está funcionando dessa forma. Excluir aqui, se eu sincronizar aqui de novo, já some aqui do PDV. Certo? Qualquer dúvida eu fico à disposição e qualquer problema nas configurações também fico à disposição para estar ajudando a resolver.